Primeiramente, bom dia, viajantes, e bem-vindos à Espanha. Estamos na cidade de Pasajes, que é uma cidadezinha bem pouco conhecida pelos turistas, pelos viajantes aqui na Espanha. E ela tem uma tradição muito grande na construção de navios. Mas parece que essa chegada aqui é bem pitoresca, olha só. Pena que tá chovendo, mas vou tentar mostrar para vocês hoje. Bem-vindos à Espanha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou falar dessa vez sobre cruzeiros para os cruzeiristas. No episódio passado eu dei algumas dicas tops para os futuros tripulantes de cruzeiros, mas hoje a gente vai falar para quem quer viajar de cruzeiro. Então temos aqui 2 ou 3 portos pela Espanha e cada um desses portos eu vou mostrar um pouquinho para vocês e dar alguma dica que vai ser muito útil, especialmente para quem quer reservar o seu cruzeiro pela primeira vez. Estamos no País Basco. País Basco, bom, não é exatamente um país, né? Já foi uma região mais independente, hoje é uma região autônoma aqui dentro da Espanha, então eles ainda que têm a sua própria cultura, sua própria língua, mas a maioria das pessoas aqui fala espanhol e a moeda é a mesma e o governo central é na Espanha. Então, a região autônoma da Espanha. Esses acordos meio esquisitos. E a cidade aqui é interessante porque geralmente os turistas pulam, porque aqui próximo tem uma outra cidade que é mais famosa, chamada São Sebastião. Muitos dos nossos passageiros aqui do navio estão indo para São Sebastião hoje. Fica 15 minutos daqui de carro, né? O clima não está muito bom, não vou sair para mostrar a cidadezinha para vocês, mas vou aproveitar esse momento para dar a primeira dica para os futuros cruzeiristas, ou para quem vai ser muito útil para quem vai viajar de cruzeiro pela primeira vez, ou para quem já viajou apenas 1 ou 2 vezes e não entendeu muito bem como funciona a indústria, quais são as opções de navios. Então, a primeira dica de hoje é o melhor tipo de cruzeiro. Bom, os cruzeiros têm vários formatos, vários tamanhos para diferentes perfis de viajantes. Por exemplo, tem aquelas empresas que focam mais no público de luxo, onde os navios geralmente são um pouco menores, com experiência mais íntima, obviamente que custa mais caro também, mas aí você já tem opções de restaurantes premiums, bebidas e um serviço bem especializado, bem luxuoso. E tem também aqueles cruzeiros com um serviço mais básico, que são focados no turismo de massa, que é como você ir para um parque de diversão, por exemplo. Quando você leva as crianças para um parque de diversão, é mais ou menos assim que você teria experiência num navio de médio ou grande porte, inclusive esses que fazem a temporada brasileira. Então, se você viaja com crianças, os navios que fazem a temporada no Brasil são perfeitos, porque tem parque aquático, jogos, shows, teatro, festas a bordo e excelentes opções de restaurantes. Agora, se você já é um viajante mais maduro, que já esteve em várias partes do mundo, que já está acostumado com um serviço mais especializado, que geralmente fica em hotéis de alto padrão e que está viajando com um parceiro, uma parceira também maduro ou madura e não com crianças, então talvez vocês possam considerar cruzeiros mais íntimos, que ofereça aquele serviço mais especializado, aqueles restaurantes de luxo, e geralmente esses cruzeiros são de pequeno e médio porte. Alguns têm menos de 100 passageiros, por exemplo, e outros chegam a ter 300, 400, 500, 600 passageiros, mas ainda assim são considerados navios de luxo, e eles costumam viajar por roteiros um pouco mais alternativos. Por exemplo, falando em roteiros, esses navios de ultraluxo, eles costumam explorar aqueles cantinhos do planeta que os turistas de massa não costumam pensar em visitar. Então, às vezes você consegue visitar regiões mais isoladas, como os lugares que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Regiões que geralmente não está no topo da lista dos próximos viajantes de visitarem, mas esses navios de luxo costumam ir. Navios de expedição também, como o que eu estou nesse momento. A gente está visitando portos mais alternativos, digamos assim, e quando a gente chegar na Antártica vai ter um conteúdo espetacular, e isso num navio de luxo, num cruzeiro de expedição. Então, na verdade, não tem
o certo e o errado, tem perfis diferentes. Eu sugiro, se você quer fazer a sua primeira experiência em um cruzeiro, os navios que fazem a temporada brasileira são ótimos, especialmente se você for um casal mais jovem ou estiver viajando com crianças, não vai faltar atração a bordo. Agora, se você já está planejando uma viagem internacional, bom, então as duas principais regiões que os cruzeiros operam são Caribe e Mediterrâneo. No caso do Caribe, os navios costumam partir da Flórida, Miami especialmente, mas tem algumas opções de partidas no México também, até Colômbia. Já no Mediterrâneo, tem Barcelona, Civitavecchia, que é o porto que serve a Roma, e várias outras opções. Então, se você, por exemplo, já está planejando uma viagem para a Europa, incluir um cruzeiro é perfeito. Já quanto à duração da viagem, eu sugiro que você faça um cruzeiro de pelo menos 5 a 7 dias, para que você tenha tempo suficiente de realmente experimentar o navio, de curtir, de conhecer, de explorar, de entender como funciona. Existem algumas opções de mini cruzeiros de 2 ou 3 noites, mas eu não recomendo, tudo acontece muito rápido, parece que você sai numa sexta e no domingo já está de volta. Então eu sugiro uma viagem de pelo menos 6, 7 dias, tem algumas opções um pouquinho mais longas, 8, 9 dias. Com essa média você consegue experimentar tanto o navio, conhecer os portos, experimentar diferentes restaurantes, conhecer as atrações a bordo, entender como funciona. Então, eu diria que uma média de 6, 7 dias vai te dar uma experiência fantástica se esse é o seu primeiro cruzeiro. Bem-vindos a... Brasília? Isso aqui parece com Oscar Niemeyer. Como assim? Sendo que ali, uma cidade antiga, estilo medieval. Vamos entender essa história. Estamos na cidade de Avilés, no norte da Espanha, onde tem essa obra incrível aqui de Niemeyer, que foi inclusive um dos últimos trabalhos internacionais dele. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nasca el sol, hasta que... Hoje nosso tempo aqui na cidade é curtinho, então vou começar direto pelo Casco Viejo, que é uma área aqui no centro antigo, o centro medieval da cidade, onde tem algumas construções e igrejas que sobreviveram aos séculos. Hoje eu vou usar mais uma vez uma linda cidadezinha espanhola como pano de fundo para dar uma dica top para vocês que estão planejando o seu primeiro cruzeiro. Antes, deixa eu mostrar um pouquinho o centro medieval dessa cidadezinha de Avilés. Estamos no norte da Espanha e aqui o centro medieval está razoavelmente bem preservado, incluindo a Iglesia Vieja de Sabugo. Sabugo é o nome desse bairro que tem uma tradição forte entre os pescadores que se encontravam aqui, partiam daqui. Estamos bem pertinho do porto, onde eles partiam para buscar o seu sustento no mar. Então esse bairro aqui de Sabugo, ele tem essa tradição muito forte entre os pescadores, e esse ponto aqui do lado da igreja é onde eles costumavam se encontrar antes e depois da pesca. Agora a gente está passando pela área comercial da cidade, mais barulhenta, mais moderna, porque eu quero passar por uma outra igreja que parece linda também, que eu vi online. Olha só que bonita aqui, pelo menos de trás. Vocês conseguem perceber a diferença arquitetônica. Essa aqui bem mais católica, tradicional, muito parecida com várias igrejas que a gente tem no Brasil, enquanto a anterior era mais um estilo barroco, pré-gótico. Não é só de área turística que vive Avilés. Vou mostrar para vocês onde eu estou andando agora, na área comercial. Aqui é a área que o povo local vem fazer compras e pagar suas contas. E eu estou indo para uma outra praça que parece ser bem popular, Praça de Espanha. Mas eu resolvi mostrar um pouquinho para vocês aqui do centrão mesmo. E assim a gente chega na Praça de Espanha, que está aqui bem no centrão da cidade, mas também parece ser turística. Tem alguns edifícios de arquitetura muito interessante, restaurantes, bares. E de repente aqui que a gente pode fazer alguma coisa, né? Look who we found here!
Eddie! What are we going to do here, Eddie? Tapas. A gente não pode vir para Espanha sem comer tapas, né? And where are we going to eat tapas, Eddie? Is there some place here? Can you speak Spanish and then ask somebody maybe? Essa aqui é a Praça da Espanha. Como o nome já sugere, é uma das praças principais da cidade, onde as pessoas se reúnem há séculos por aqui. E é a confluência de várias ruas. São 6 ruas que chegam aqui. Então tem tanto o centrão comercial do povo local mesmo, como também tem um valor histórico muito importante por conta de alguns prédios do século 17. Encontramos esse local aqui, La Falreria, que tem tapas. Olha só a arquitetura, que lindinha. Até aqui dentro tem os arcos. E vamos, assim, eu me enrolei um pouco no pedido aqui. Chegou uns croquetes. Eu pensei que tava pedindo tapas. It's not tapas, but looks nice, né, Eddie? Is it good? É? Aprovado? Excellent! E agora chegou também tapas. Is this tapas, Eddie? What I understood is tapas is small, so I guess. I guess it's tapas. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução de Avilés. E agora eu vou falar para vocês a próxima dica para os viajantes de cruzeiros. Agora vamos falar do que está incluso na sua viagem. Sabem aqueles resorts de praia que oferecem pacotes chamados de pensão completa? Assim são os cruzeiros, já que todos oferecem as 3 refeições, além de algumas bebidas que acompanham a refeição. Os shows no teatro principal também estão inclusos, além de música ao vivo nos bares. Alguns navios podem ter boates e até cinema. Durante o dia, que tal curtir as piscinas e participar de atividades na academia? Depois disso, aí já começa a variar bastante o que está e não está incluído. Por exemplo, alguns navios incluem bebidas à vontade, excursões e até restaurantes de especialidades, que servem um tipo de culinária específica, como italiana ou japonesa, por exemplo. Já na maioria dos navios, esses são serviços com custo adicional. Quando nós fomos em um cruzeiro da Royal Caribbean, poucos anos atrás, comemos apenas no restaurante principal e aproveitamos as atrações gratuitas do navio. Então, gastamos bem pouco durante a viagem. Já quando fomos em um cruzeiro da MSC, compramos pacote de bebida a bordo e nos divertimos nos jogos eletrônicos. Então, no final, acabamos gastando bem mais. Então, é sempre muito importante conversar com o seu agente de viagem para entender o que está e o que não está incluso. Em alguns navios, tem menos opções de atrações inclusas a bordo, mas também a passagem custa menos. Outros pode custar um pouco mais o valor do pacote, o valor do cruzeiro, mas aí tem mais serviços e atrações que estão inclusos na viagem. Então, é bom você conversar para entender, para encaixar a melhor opção para o seu bolso. Primeiramente, bom dia de mais um porto na Espanha, chamado Vila Garcia. Olha, ele já está de bike aqui. Por quê? Estamos nesse porto aqui, que a cidade assim não é tão interessante. E tem aqui o pessoal alugando bicicletas, 10 euros o dia, e a gente vai de bike para o centro da cidade. O porto aqui é uma área industrial, um porto de carga. Não tem nada a fazer aqui imediatamente na saída, mas pelo que ele falou, 5, 10 minutinhos de bike, a gente está no centro de Vila Garcia. Estamos na região de Galícia, na Espanha, que é uma região bem turística, ainda que essa cidade aqui não seja muito famosa. Mas uma curiosidade daqui é o idioma. Aqui, essa região da Galícia, eles têm o seu próprio idioma, ainda que
quase todo mundo fala espanhol também, né? Ou todo mundo. Mas aqui tem o idioma galício que é muito parecido com o português. Você, na verdade, consegue até entender lendo, talvez se alguém falar devagar com você, sem estudo nenhum. Então, o galiciano, galício, me corrija aqui nos comentários se eu falar alguma coisa errada, ele está mais ou menos no meio, entre o português e o espanhol. No meio ali está o galício. Muito fácil para brasileiro entender. No navio que a gente trabalhava antes, da mesma empresa, até o ano passado, a gente tinha bicicletas para tripulantes lá e a gente podia pegar, reservar e usar e tal. Aqui nesse navio novo que a gente está, é um navio pequeno, bem menor, e muita coisa que a gente tinha lá não tem aqui, incluindo bicicletas, né? Tem falta de espaço. É um navio de expedição, então são apenas 200 tripulantes, é uma situação bem diferente. Então a gente estava sentindo muita falta de pegar umas bikes e sair pedalando em algum porto, em alguma cidade. A última vez que a gente fez isso, acho que foi nas Ilhas Marshalls, quando a gente estava cruzando o Oceano Pacífico, que a gente visitou aquele país bem pequenininho que está prestes a desaparecer do mapa. Quem assistiu aquele vídeo, hein? Vou colocar aqui para vocês assistirem depois. Falando aqui de casinha de lata, de outro navio e tripulante, e talvez muita gente que chegou agora aqui não entende muito bem, tá perdido, né? Por quê? Nós já somos tripulantes há vários anos. Eu já trabalho com hotelaria há mais de 10 anos e há cerca de 6 anos atrás, eu entrei para a minha empresa atual, onde eu construí uma carreira, e também adoro viajar de cruzeiros como passageiro. Em 2021 a gente teve a oportunidade de lançar esse livro aqui, Todos a Bordo, incríveis histórias vividas por tripulantes de cruzeiros, que foi lançada nas livrarias do Brasil. Aqui nós somos vários tripulantes de diferentes empresas e departamentos que nos juntamos para escrever esse livro, um tema inédito no Brasil, um livro sobre a vida dos tripulantes de cruzeiro. Como será que é viver, trabalhar e viajar o mundo a bordo desses navios? Tem um link aqui abaixo na descrição para vocês conhecerem um pouco mais do livro e pedirem o seu. Agora chegamos na área mais comercial da cidade, que é um calçadão, ainda que está bem tranquilo. Por quê? É horário da siesta. Aqui por volta da meio-dia, às 2 da tarde, ninguém trabalha, mesmo com cruzeiro. Si no soy yo, pues quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. E essa foi uma introdução rápida para vocês da cidadezinha de Vila Garcia. Agora chegou a hora da nossa dica de cruzeiro, né? O que será que a gente vai falar agora? Agora vamos falar especificamente da temporada brasileira, que já começou e está a todo vapor. Vou fazer um resumo rápido para vocês aqui dos navios que já chegaram e que vão chegar nas próximas semanas no Brasil. Começando com a Costa Cruzeiros, que chega com 2 navios, e a MSC Cruzeiros, que terá 3, com roteiros apenas pela costa brasileira, devido a restrições de viagens internacionais para Uruguai e Argentina. Costa Diadema, uma das estreias esse ano. Na verdade, ele é uma adição mais recente, porque ele substitui o Esmeralda, que era o navio original que a Costa estava planejando para o Brasil, mas devido a dificuldades logísticas com o atraso da aprovação da temporada brasileira, o Esmeralda teve que ser cancelado e o Costa Diadema vai substituí-lo. Os roteiros começam agora em dezembro, a partir de Santos, com viagens para Salvador e Ilhéus. A Costa também vai trazer o Fascinosa, bem conhecido dos cruzeiristas brasileiros, na verdade, já fez várias temporadas por aqui, e chega com opções de roteiros diversificados, com embarques em Santos, Rio de Janeiro e até Itajaí, em Santa Catarina. Já falando da MSC Cruzeiros, a grande estreia é o Seaside, que é gêmeo do Seaview, que fez as últimas temporadas aqui no Brasil e que a gente já viajou. Fiz um cruzeiro em família no MSC Seaview, foi super divertido. Os vídeos estão aqui no canal. Então os navios são parecidíssimos, têm a mesma configuração praticamente. O Seaside é um pouquinho maior em número de passageiros, mas é praticamente idêntico. Então aproveita os vídeos e as dicas que a gente gravou 2 anos atrás na primeira temporada do Seaview no Brasil. O Seaside é um mega navio, com muitas áreas a céu aberto. Isso foi uma coisa que eu gostei muito na nossa viagem no Seaview. Tem muitas áreas para você curtir o sol, curtir piscinas, e oferece diferentes opções de itinerários, a maioria com embarques em Santos e escalas em Maceió, Salvador, Búzios e Ilha Grande. MSC
Preciosa. De volta ao Brasil em dezembro, o Preciosa terá 8 opções de roteiros, incluindo o cruzeiro especial de Ano Novo com embarque no Rio de Janeiro. Já o MSC Esplêndida vai oferecer roteiros com saídas em Santos e escalas em Porto Belo, Balneário Camboriú, Ilhabela e Cabo Frio, em viagens de 7 noites, a partir agora de dezembro. Como eu já falei para vocês alguns vídeos atrás, nós estamos com viagem marcada e confirmada para o Costa Diadema no dia 10 de janeiro e para o MSC Esplêndida no dia 30 de janeiro, agora de 2022. Alguém de vocês vai estar a bordo? Fala aqui nos comentários que de repente a gente se encontra para tomar um café a bordo de um desses 2 navios. Agora, se você ainda não reservou a sua viagem de cruzeiro, aqui no canal nós trabalhamos com a BP Cruzeiros, agência do parceiro Bernardo, que inclusive foi tripulante de cruzeiros, então conhece muito a indústria e conhece muitos navios, já está há muitos anos nesse mercado. Eu reservei as nossas viagens com a BP Cruzeiros e posso recomendar. O link para você checar disponibilidade e receber cotações está na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui abaixo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí os cruzeiristas de primeira viagem a entender um pouquinho melhor como funciona, o que tem que ficar atento, mas eu já aviso que eu estou planejando vários conteúdos desse tema, então fica ligado nos próximos vídeos aqui no canal. Eu espero que vocês também tenham gostado do nosso passeio na Espanha e não percam os próximos vídeos agora de final de ano, porque vocês vão ver alguns dos conteúdos mais lindos que eu já gravei nesses mais de 15 anos de YouTube. Não percam por nada, já ativa as notificações aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo de mais um país. Vamos celebrar esse mundão